Certeza você já ouviu falar da passagem que fala que Pedro andou sobre as águas. Num determinado momento, os discípulos estavam num barco, numa tremenda tempestade. Jesus estava vindo até eles andando sobre as águas e Pedro lançou o desafio: Senhor, se é o Senhor mesmo, mande-me que eu vá contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro foi. Num determinado momento, Pedro, que estava olhando fixamente para Jesus, parou de olhar e olhou para o tamanho das ondas. E ele se amedrontou e começou a afundar. A Bíblia não diz que Pedro levou um caldo ou deu um mergulho. Ele começou a afundar. A sensação que nós temos é que ele foi afundando lentamente. Gritou por socorro, Jesus estendeu a mão, tirou Pedro daquela situação, o repreendeu e falou: ó homem de pequena fé, por que duvidaste? E ali voltaram para o barco. A Bíblia não diz que eles voltaram nadando. A Bíblia diz que eles voltaram para o barco. O que me faz concluir que eles voltaram andando, porque Jesus vinha da praia andando sobre as águas. A gente tem que observar alguns pontos aqui. O primeiro é que a fé é uma decisão. Quando nós cremos, a gente fixa os nossos olhos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Por maior que sejam os problemas, nós não podemos dar crédito a eles. O que aconteceu com Pedro é que ele olhou o tamanho das ondas. Não foi imediato, ele olhou o tamanho do problema e se afundou. Não. Pedro começou a pensar no quais danos aquelas ondas poderiam trazer para ele e começou a acreditar nisso. Quando você começa a acreditar no que não deve, a fé em Deus começa, sim, a se enfraquecer. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a gente tem que aprender a celebrar as nossas conquistas. Pedro andou um bom pedaço sobre o mar sozinho, olhando apenas para Jesus. Isso me ensina que, muitas vezes, eu não conquistei tudo, mas já andei um bom pedaço. E devemos celebrar isso. Porque Jesus, ele chamou a atenção dele porque ele poderia ter concluído o trajeto. Não concluiu, mas ele cumpriu uma parte, o que já é maravilhoso. Afinal de contas, eu nunca andei sobre as águas e não sei se você já andou. Mas Pedro nos dá um exemplo de ousadia, determinação e coragem. Coisa que tem que acompanhar a fé em todos os nossos momentos e situações. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Um beijo no seu coração.